Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Escola em Voz, o seu podcast preferido que trata os temas centrais da educação no Brasil, em especial com um pezinho muito querido aqui na região sul do país, falando bastante sobre a realidade de Santa Catarina. Eu sou Anderson Gross e tenho ao meu lado sempre a companhia muito agradável do meu amigo, parça, meu colega de trabalho, Rony Bache, seja bem-vindo a mais um episódio do Escola em Voz também. Eu seja bem-vindo, você seja bem-vindo e todos sejam bem-vindos. Muito obrigado, meu caro. É sempre um prazer estar com você. E para você que está assistindo e acompanhando este episódio, não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, acompanhar os demais episódios que temos aí do Escola em Voz, o seu podcast de educação. Estamos nas plataformas de streaming da Amazon, da Apple e no Spotify. E também com as nossas latas bonitas no YouTube. E queria compartilhar com meu caro amigo Anderson que nós estamos avançando maravilhosamente bem no YouTube. Hoje já somos mais, diria de que mais de 5.600 inscritos no nosso canal. Nós estamos muito orgulhosos e muito felizes que o nosso trabalho vem sendo acompanhado por uma parcela tão expressiva e, de certa forma, um prestígio e uma alegria e segurança que nos dá de continuarmos fazendo o que nós estamos fazendo. Levamos tudo isso com muito carinho e procuramos sempre muito esmero para trazer assuntos de qualidade a você. E hoje, meu caro Anderson, a gente vai discutir um assunto que impacta diretamente no futuro de muitos jovens talentosos. A gente vai ter que discutir como é que funciona essa questão e por que a gente vê tanta falta de apoio para jovens atletas ingressarem nas universidades. Eu penso que esse foi um tema também que vem muito próximo daquilo que a gente está escutando, né, do público que nos acompanha, como sugestão de tema, pessoas próximas falando muito sobre como seria bom, né, se o Brasil desse um pouquinho mais de atenção, uma atenção um pouquinho mais realmente confortável aos jovens atletas, até porque é um assunto extremamente extenso quando a gente olha tudo o que ele envolve, né, sobretudo a vida de um jovem que se dedica aos estudos e também à carreira de esportista. Mas, eu acho que a gente pode começar, Rony, justamente falando dessa questão, né, o dilema, né. O dilema, porque a gente sabe que todo jovem atleta, ele tem um momento de transição entre as categorias de base e mais à frente a possibilidade de se tornar um profissional, na carreira esportiva, na sua modalidade. E tem um momento da adolescência que por si só já é um grande desafio, que percorre justamente o período do ensino médio. O dilema de conseguir equilibrar estudos e esporte. Eu diria, meu querido amigo, que esta época, né, esta fase da vida, dos alunos de ensino médio, e aí os alunos atletas que nós nos referimos, sejam eles de modalidades coletivas ou modalidades individuais, eles vêm acompanhados também de uma rotina exaustiva, de uma rotina de treinos, uma rotina de competições, uma rotina de cobranças até, eu diria, que impactam justamente também na vida acadêmica dele. E a gente precisa entender, né, como é que isso vai ser traduzido num bom desempenho de estudos, como é que isso vai ser traduzido na rotina escolar dele, como é que ele pode fazer, da rotina de treinos algo que ele concilie com a rotina escolar, como é que funciona isso para um atleta, porque imagina, né, você treinar uma modalidade, ir para a escola, ter que fazer lá os seus horários de estudos, ter que fazer avaliações, ter que participar de competições, tudo isso já dá um nó na cabeça tremendo, né. Quando a gente fala, sobretudo, de adolescentes que estão passando justamente por essa transição toda de crescimento, maturidade físico, emocional, a gente não pode esquecer que ele, embora seja um jovem atleta, ele ainda é um estudante, seja dos anos finais, ali do fundamental, ou do período de ensino médio, ou quem sabe mais à frente até da universidade. E ele tem demandas do seu período, escolar, que são fundamentais até para ele poder se sentir bem consigo mesmo, né. Poxa, concluir os estudos, conseguir dar conta, mas é uma dupla jornada extremamente exaustiva. Porque quanto mais esse atleta ele vai, galgando
melhores posições, alcançando competições mais acirradas, competições que têm um nível de intensidade maior, automaticamente o seu nível de treino também aumenta, tanto em carga como também em períodos em que ele vai estar treinando. Então, o treino em si se torna mais exaustivo, tem muito mais demanda, tem muito mais exigência, e o número de vezes que ele vai treinar na semana também é maior, quanto mais ele está subindo, digamos, aí dentro da escala do seu esporte. Então, não é uma dupla jornada fácil. Se nós olharmos hoje o ensino médio no Brasil, como ele está desenhado, que ele é extremamente conteudista e derruba em cima dos nossos adolescentes uma gama de conteúdo enorme e basicamente expositivo da parte do professor da escola, né, do sistema de ensino para o estudante, e que culmina basicamente no Enem, no vestibular, dar conta desse conteúdo escolar para quem não é atleta, já tem um nível de exigência considerável. E inevitavelmente vai colocar ele numa encruzilhada. Vai. Porque na medida que essas exigências e essas responsabilidades aumentam, ele inevitavelmente vai precisar fazer escolhas, não é? E quando ele faz essas escolhas, quais são, basicamente? Ou eu vou abdicar do esporte, do treino, vou diminuir meu ritmo, ou vou abdicar 100% para me dedicar aos estudos e aí focar em uma entrada em uma grande universidade, num curso que eu quero, ou eu vou abdicar dos meus estudos e não vou ter Me como preparar foco me também. preparar tão bem para entrar numa universidade, fazer um bom vestibular, um bom Enem, e vou me dedicar ao esporte de competição e por aí eu vou tomar minhas decisões. Isso é muito comum nas escolas de ensino médio que tem jovens atletas, tá? É muito comum. Eles realmente ficam com essa dúvida, né? Essa encruzilhada vem para eles. Até porque o dilema, eu lembro de uma jovem que estava, inclusive, até em seleções de base, uma menina de Jaraguá do Sul, ela estava no nível de vôlei bastante avançado e termino lá o meu encontro com a turma de terceirão. Ela vem para mim e diz assim: eu estou justamente no dilema. Ela trouxe exatamente o dilema que você acabou de propor aqui. Então ela estava numa verdadeira encruzilhada em relação a essa questão e perdão. E aí sabe o que que os jovens geralmente dizem? A sequência da carreira do esporte, tá? Especialmente as carreiras de alto desempenho coletivo, você depende também da equipe e do treinador onde você está inserido, da federação, do clube, né? Na individual também, mas especialmente na coletiva você depende dos outros, né? Depende do que todo o time, né, esteja realmente empenhado, né, para conseguir ir bem nas competições e tudo mais. Então nem sempre depende única e exclusivamente de você. E aí ela me traz o seguinte: olha, a sequência da carreira esportiva é uma incógnita, não é uma certeza. Né? Não há como realmente saber se eu vou chegar a um nível profissional ou até seleções realmente adultas profissionais, correto? Mas se passar por essa fase e eu não ter chego e não ter estudado, eu vou me cobrar. Palavras dela. Mas se eu não seguir nos esportes, mas ter passado no vestibular e ter concluído esse período de 22, 23 anos, que na maioria dos esportes já deu o que tinha que dar, no sentido de ou você entrou, ou você profissionalizou ou não profissionalizou, não tem mais muito o que esperar. Claro que você pode ir ainda longe, desde que você nessa faixa etária, na maioria dos esportes, já esteja dentro da fase profissional. Mas ela diz assim: "Ah, mas pelo menos eu me formei, eu tenho uma profissão, tenho uma carreira que eu vou me dedicar". Então, a falta de perspectiva, no sentido, assim, de uma certa certeza, de um caminho mais estruturado, sabe, de uma rota com mais apoios no trajeto, deixa com que muitos jovens atletas abandonem o esporte, porque realmente isso não está muito claro, não está muito consolidado. O risco é muito grande. Ah, mas se o cara se formar, e não quer dizer que ele vai ser um bom advogado, não quer dizer que vai conseguir um bom trabalho, não quer conseguir vai ser bom médico, não sei o que dizer bom. Daí são outras coisas, mas ele tem a formação, né. Agora alguém que não chegou nem a ser atleta profissional, nem ex-atleta é, sempre ficou nas categorias de base. Então isso torna a tomada de decisão muito mais, eh, dolorosa, né, porque geralmente o adolescente que com 16, 17 anos está ali no final do ensino médio e ainda segue no esporte,
é por não só por vocação, é por amor também, né. Então Muito por conta disso. e é muito difícil abrir mão de algo que você gosta tanto, entendeu. Fazer essa conexão, né, eh, é muito difícil, assim, você abrir mão de algo que você se dedicou, talvez até desde muito pequeno. Eu acho que a escola tem um papel fundamental aí com relação à orientação desses alunos, né. A escola tem que entender primeiro, né, os contextos desses jovens atletas. A escola tem que entender e saber, principalmente, como informar aos pais desses atletas, aos pais, aos alunos atletas, né, e colocar no papel, colocar na mesa o que que ele vai ter como opção de mercado, o que que ele vai ter como opção de estudos, o que que ele vai ter como opções no esporte. A partir daí, talvez isso gere uma segurança maior para que ele tome essa decisão. Em números estatísticos, né, é óbvio que sempre vai ser mais tentador por ser mais fácil, teoricamente, ou entender que a colocação no mercado de trabalho ela vai acontecer de uma forma mais tranquila, enfim, você optar por seguir na carreira universitária e abdicar do esporte, Mas se né? a mas se a univer Mas mas eu penso assim, que se nós, encontrássemos uma situação de perspectiva do esporte muito mais elaborada, muito mais refinada por parte também das universidades, como são os modelos americanos e europeus, esse jovem não teria dificuldade, porque nos países, inclusive, que são muito bem ranqueados, em Olimpíadas, jogos, dos mais diversos, né, aqui no caso da América, né, os Jogos Pan-Americanos, você vai observar que não existe essa ruptura, né, pelo contrário, é como se você estivesse evoluindo de nível e se você conseguiu lá nos anos finais do fundamental, no ensino médio, com essa faixa etária, você conseguiu alcançar esse nível de desempenho, seja esporte coletivo ou seja individual, você teve esse nível de desempenho dessa forma, poxa, aqui agora na universidade, com toda a estrutura que eu tenho para te oferecer, com melhores equipamentos, mais profissionais, com equipe médica, certo? Nutricionista, fisioterapeuta, educador físico, que uma universidade psicólogo, que uma universidade vai ter como aparato para que as suas equipes universitárias possam ser competitivas e possam, enfim, né, ser até atrativas, né, como ponto de vista até de captação de alunos, né, atraindo talentos, o que que vai acontecer? É o que acontece nos países onde o esporte universitário é muito desenvolvido. Eles brigam pelos talentos, eles brigam, é, né, a você como tem como é colocado nos Estados Unidos, você tem ali claramente uma evolução, como você mesmo falou, né. Tanto que os principais drafts de esportes coletivos nos Estados Unidos é feito com a grande maioria de jogadores que vêm da liga da liga universitária, universitária, né. de Seja de basquete, futebol futebol americano, americano, de natação, natação, atletismo. aquele hóquei, né. Isso vem de uma evolução. Quando eu falo do papel das escolas aqui no Brasil, eu entendo que a escola também tem que buscar onde é que está a melhor oportunidade para que aquele aluno também possa continuar o seu esporte. Nós não temos um modelo americano de competitividade entre as universidades, com ligas Bem organizadas, bem estruturadas. estruturadas, que gerem atletas profissionais posteriormente. Mas nós As ligas americanas são até transmitidas sim, pela TV, sim, sim, sim. Mas nós temos sim, né, universidades que apoiam e incentivam o esporte, em onde você pode conseguir entrar via uma bolsa de esportes ou uma entrada via mérito competitivo. E a gente também tem a opção de informar o aluno, a opção de informar, a gente também pode informar o aluno e orientá-lo, né, mentorá-lo com relação à entrada em uma universidade estrangeira. Porque essas universidades americanas ou europeias que mantêm desculpa. a, a- os seus times, né, as suas equipes esportivas eh, ativas de uma forma bem profissional, elas também aceitam esses alunos de Estrangeiros. outros países, então é importante. Eu queria falar que, eu acho isso um caso muito similar, por exemplo, a um músico, né, um jovem talento da música. Então, pô, eu tenho um cara que toca piano maravilhosamente, ele tá no ensino médio. Aquele cara, tu vê que ele é um talento. O caminho natural para ele seria fazer música, né.
mas muitas vezes ele é desestimulado a fazer música e é condicionado a fazer um outro curso por conta dessa questão do mercado, que é o que muitas vezes aflige o jovem atleta. E aí, muitas vezes ele abdica de um talento, de uma vocação para por uma questão de colocação de mercado, não é? Que é muitas vezes mal narrada pelos seus conselheiros, porque não possuem as informações adequadas. Hum, Até porque, no modelo americano e europeu, o jovem para a liga universitária, ele pode, por exemplo, estudar um curso como enfermagem. Eu posso estudar enfermagem e jogar futebol americano sem nenhum problema. sem Eu nenhum problema. posso jogar basquete na Liga Americana e tá lá me formando, por exemplo, em direito, sem nenhum problema. Então, o que que acontece? O fato de ele ser esportista, né, ou atleta de alto rendimento, não condiciona ele exclusivamente a seguir áreas que tenham correlação, né? A questão toda é justamente o seguinte: não, você é um jovem talento dos esportes, ok? Você é um atleta de alto rendimento, você tem mérito esportivo, ok, beleza. Então a gente já entendeu, você já provou isso, né? Criar um método de seleção onde a habilidade esportiva dele seja, de fato, medida e, por meritocracia, recompensada, ok? Agora vamos também olhar o teu mérito acadêmico, né? E achar esse equilíbrio para que ele possa, naturalmente, encontrar um processo seletivo. Antes de entrar no processo seletivo, propriamente dito, eu queria falar também de algo que você citou muito a questão das escolas, né? E aí você vai, claro, no universo brasileiro, que você tem aí 40 mil escolas só na educação básica, né? 40 mil escolas particulares, inclusive, só para deixar claro, né? É muito pulverizado. Temos escola de educação infantil, a escola de ensino médio, escola de 80 alunos, a escola de 5 mil alunos, né? Hoje, no Brasil, então realmente é muito pulverizado, muito segmentado. Mas nós encontramos, quando a gente vai pesquisar mais o assunto e vai conversando com muita gente, né? Porque esse é um assunto assim que eu procurei entender melhor como que hoje está elaborado. Eu sei que você fez também o seu dever de casa, sua pesquisa. E a gente sabe que existem projetos muito sérios, né? De federações, de universidades, de entidades municipais, como também até mesmo de lei de fomento, né? Ao esporte competitivo. Mas você consegue De ver escolas que investem de também, né? escolas que investem também. Escolas que têm, né, seus clubes, né, bem elaborados e que competem, que investem e tudo mais. Mas você vê claramente que há uma diferença bem grande, bem significativa em escolas onde esse fomento realmente é realizado com uma intencionalidade mesmo de incentivar o atleta, o esporte e a recompensa para ele, e escolas que têm alunos que são atletas e aí tem que condicionar muitas vezes o calendário escolar do aluno com o calendário da escola para que ele possa cumprir suas obrigações pedagógicas e escolares, até administrativas, né? Porque ele tem que cumprir carga horária, tem que cumprir presença e fazem esforços para não criar dificuldades para o aluno e para sua família ou para o clube ou federação que ele está inserido, e que fazem realmente um trabalho bem elaborado de incentivo nesse sentido. E tem escolas que não criam a menor oportunidade nem de receber esse aluno porque ele é um causador de problema. Em que sentido ele é causador de problema? Disciplinar? Não, porque ele vai requerer, né, algumas adaptações de calendário que a escola vai ter que, claro, correr um pouco atrás junto com ele para poder criar essa mobilidade de acesso dele com o cumprimento das obrigações escolares. E tem escolas que tornam um sacrifício além do necessário, criam dificuldades além Criam do necessário, empecilhos. empecilhos e tornam a vida do atleta, aluno-atleta, né? E da família realmente um problema. Mas eu cito algumas escolas assim que a gente vê que elas estão bem avançadas nesse sentido, em que. E aí que é legal. Assim como você tem escolas que se posicionaram no mercado como as escolas campeãs de aprovações do Enem e vestibular, muitas vezes posicionadas na capital ou em cidades bem grandes, que atraem alunos de diferentes regiões, como um polo, né? Como se fosse um polo de aprovação, especialmente para medicina, você acaba atraindo muitos alunos com essa condição. Faz sentido para ti? Faz Né? sentido. Então, assim, você já é uma escola que tem essa vocação e cada aluno que entra vindo de outras escolas ou regiões. Inclusive, vou te trazer uma informação, existe um mercado atrás disso. Existe, de captação de alunos de alta probabilidade de É, aprovação que possam de de competitividade, né? competitividade, que possam inchar
No bom sentido, a aprovação daquela marca, daquela Não, escola. não aprovação. Falando do esporte mesmo, né? Eles têm um aluno que é um expoente no basquete lá na cidade de Maravilha. Eu vou trazer ele para minha escola para ele jogar no meu time. Ah, não, tá. No campo No esportivo, campo né? esportivo. Tá, eu tava indo no campo da medicina, porque na medicina acontece a mesma coisa. Tá? Descobrir talentos com alta Sim. probabilidade, e aí eu posso até dar uma bolsa integral, porque ele vai escancarar o meu outdoor lá com o primeiro, segundo, terceiro. Ou seja, se ele tem chance de estar entre os Investimento. 10, investimento. Não acho nada errado, tá tudo certo, cada um com suas estratégias. Mas assim como existem essas escolas que são expoentes, né, dentro desse método ou desse modelo de segmento e mercado, você vai ter escolas que estão se consolidando por resultados esportivos, né? E, por exemplo, vou citar aqui o Colégio Evangélico de Jaraguá do Sul, colégio da rede sinodal, né, rede luterana, extremamente atuante no estado, né, especialmente no sul do Brasil, onde tem muita presença. E é um colégio, por exemplo, que você entra lá, você vê claramente que é uma escola que tem vocação para o esporte, porque o painel lá da escola não tem nem lugar, né? Não tem nem mais espaço para a Pro troféu. quantidade de troféus, medalhas nas mais variadas modalidades. Inclusive, alunos da escola, num determinado momento, e isso é contado por eles, eu não consigo recordar todo o contexto, mas houve alguma situação que o time da Malve, não sei se estava deu uma questão de calendário, não sei o que aconteceu, que o time da Malve não pôde jogar alguns jogos da Liga Estadual, e quem jogou foram basicamente os alunos do ensino médio dessa escola, representando a Malve em jogos profissionais, né? E a quantidade de alunos atletas que tem na escola é imenso, né? Claro que isso torna um desafio para a escola, porque são muitos alunos para se dar a atenção sobre as suas necessidades pedagógicas. Pega o caso do Colégio Prisma, ali de Pissarras, né? Sim. Que conseguiu Destaque no basquete. no basquete feminino, segundo colocado, né? Vice-campeões nacionais na categoria, certo? Então, assim, foram campeões estaduais e foram até as finais nacionais e conseguiram passar para os playoffs e chegaram até a final nacional e desfilar. As meninas desfilaram lá no Corpo de Bombeiros na cidade, foram vice-campeãs, né? No basquete feminino na categoria que elas jogaram. Então, assim, também é um colégio que tem forte destaque nesse sentido. E aqui também, pertinho da gente, né, o Colégio Dom Jaime, né? Tem vários alunos atletas também, atletas de alto rendimento. Tem um ex-aluno que eu dei coach para ele no passado, um terceirão, que tá jogando em Bauru, né? Jogando vôlei em Bauru. E aí, claro, né? Em vários momentos, ele jogava nas categorias até de base de seleção. Ele tinha que se ausentar de alguns compromissos escolares para poder cumprir o calendário, né, do esporte. Claro que quando tudo é muito bem feito, muito bem elaborado, tanto pelo atleta como pela federação ou pelo clube, E pela escola. e aí que eu ia chegar, pela escola, essa harmonia facilita, não é facilita academicamente as questões do aluno. O aluno tem que cumprir. No Brasil nós temos uma lei, correto? Você que é diretor de escola, nos ajude aí, né? Vou te falar uma coisa, Anderson, assim, ó, não vou falar propriamente da lei, agora, nesse momento, Mas mas é posso que me veio. só citar, então, Então, cita, porque complementa com a dos lei. 4 aos 17 anos, Ah, claro, sim, né? da obrigatoriedade de estar na escola. idade escolar, né? É, Tá na escola. ele tá nessa faixa etária, ele tem que cumprir as suas obrigações escolares. Então, não dá pra gente fechar os olhos em relação a isso, nem a família, nem o clube, nem a federação, né? O outro lado também tem que entender que a escola tem que cumprir o seu papel e tem que cumprir a legislação. Porque não é que a escola é má, não é que a escola não quer que o aluno se destaque, né? Mas tem que cumprir. Tem uma situação aí que, quando tu falou dessa unidade, né? Seus planejamentos, sua atenção, elas vêm em cadeia ali pelos órgãos competentes até chegar na escola e no próprio atleta, você consegue ter isso de forma facilitada para que ele tenha a vida acadêmica menos impactada. Mas eu vou te falar que o grande problema que eu creio que as escolas enfrentam hoje é calendário. Calendário em qual sentido? Os calendários de competições escolares, e aí é o GESC, é o LESC, que são as particulares principais. aqui de Santa Catarina, que envolvem estudantes de educação básica, são calendários definidos muito tardiamente, né? Então, você tem lá um congresso técnico que aconteceu hoje e uma competição que começa depois de amanhã. Os calendários eles vêm no modo surpresa para as escolas. E isso é um fator preocupante. Isso é um fator preocupante para as escolas. Desorganização, pelo amor de Deus. Porque a escola, quando ela vai estar lá na matrícula no ano passado, ela já entrega um calendário para o pai do ano seguinte.
já tem um calendário lá de eventos, de feriados, de Tudo. recesso, de entrega de notas, de início e fim de bimestre, trimestre, tudo lá. Perfeito. Quando você não tem isso alinhado a um calendário de competições esportivas, você dificulta o planejamento da escola para que você possa dar mais apoio aos atletas e O participar mais das efetivamente. competições e talvez até montar E equipes aí eu vou para te dar a um escola exemplo. poder para a É, escola poder, formar uma equipe, ela precisa desse calendário. justamente. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo muito claro agora, e vai acontecer nesse meio do ano. Nós temos uma escola de jovens que praticam esporte, mas que também estão se preparando para o vestibular. E muitos desses jovens, eles são orientados a fazerem um vestibular por experiência. E o vestibular da UDESC, neste ano, é um vestibular de meio de ano que é uma opção muito viável para os alunos, porque é um vestibular de inscrição mais barata, comparado Ao de verão. ao de verão. Não, não, comparado de verão não, mas comparado a outros Ah, vestibulares de tá. inverno. Né? Por exemplo, a CAF estava cobrando R$ 370 para se fazer a inscrição e o da UDESC era 110, né? Então a galera vai fazer o de experiência da UDESC. Da UDESC. O Da v- CAF já tá 370? 370. Pô, mas era 330. É, Como é que foi para enfim. Poxa vida. Não, O dia do vestibular de inverno da UDESC é no mesmo dia de competições do GESC, para a faixa etária que vai fazer o vestibular. Isso são órgãos estaduais, óbvio, né? Com autarquias aí sim, que sim. não é a Não, Fundação Estadual de Esportes, a outra é uma autarquia que é a universidade. Então, só que, né? São órgãos estaduais. Tu olha eles como órgãos estaduais. Deveria haver uma sincronia de calendário, né? mas E isso é uma prova, Rony, que educação e esporte, a grosso modo, no Brasil, não andam de mãos dadas. não. Não andam de mãos dadas, não há um fomento em que se valorizem os dois papéis, essa dupla jornada do estudante, na verdade, muitas vezes elas brigam entre si e se tornam antagônicas. Mas aí alguns podem falar, né? Não, mas é o vestibular de inverno, isso não atende o aluno que está na terceira série do ensino médio, porque ele não vai poder se formar agora, ele tem que estudar até concluir o ano letivo e tal. Mas é uma forma de preparação para alunos de escolas públicas, muitas vezes é a única forma de vivenciar e experienciar um vestibular antes de ele fazer um vestibular para valer. Não é? Então, falta um pouco de empatia, né? Empatia e carinho com esses alunos. Mas sobre essa questão de datas, é incrível o quanto a gente ainda está muito atrasado. Todo mundo sabia. O INEP sabia. O MEC sabia. Todo mundo nesse país sabia que o Enem ia ser nos dias 9 e 16, porque O o dia INEP. 2 era. O dia 2 é um feriado que ainda tem, vamos dizer, uma adesão, É, existe um respeito, é um feriado ainda muito, muito envolvente, né, dentro da cultura brasileira. e a CAF E, cravou lá, né? é, O dia 16. e aí. Mas ela vai mudar. Vai ter que mudar, né? Vai ter que mudar. Não dá para concorrer com o Não, Enem. já conversei com o pessoal da CAF, eles vão mudar pro dia 23. Mas todo mundo sabia, todo mundo sabia. Mas não dá para entender por que o MEC levou tanto tempo, através do INEP, para anunciar algo que já estava decidido. Por que demorar tanto? Entende? Por que já não, olha, vai ser tal data, gente, beleza, beleza, eles não precisam fazer nada, é só anunciar a data. É a mesma coisa que, de novo, a UDESC vai fazer com o verão. Já saiu a data do Enem? Tá confirmada? Ok. Agora, a CAF, confirma a tua lá pro dia 23. E o DESC confirma a tua pro dia 30, já para dar. Até porque, Rony, até porque não envolve daí só o esporte, envolve as datas das formaturas. É. As formaturas são caríssimas, extremamente caras, o investimento é alto. E aí dá chance tanto para a escola, como para o local da formatura, como para a empresa de formatura, como para a comissão de formatura, ou seja, todo mundo que está envolvido no contexto da realização da formatura, poder definir uma data que não seja, por exemplo, véspera de um vestibular tão impactante para os alunos, para eles não saírem do baile e correndo para a prova. No caso da UDESC, a prova começa às 9 da manhã, os portões fecham às 8h30, né? Mas isso é uma prova, isso tudo deixa muito claro, e cada vez mais para mim, de que muitos líderes de organizações, sejam elas públicas ou privadas, que têm o poder de tomar decisão e elucidar o caminho para o jovem ingresso do ensino médio e do ingresso no universitário, de que são realmente assim muito descompassadas com a realidade.
né? E aí, quando a gente olha para o calendário, poxa, congresso técnico, cara, vai ter jogos, por exemplo, os jogos escolares ocorrem todos os anos, Sim. correto? Já emite o calendário no final do ano anterior. As escolas vão se preparar, vão saber quais competições elas têm condições de jogar os regionais, né? Que é os municipais, regionais, depois as finais estaduais. Para que eu possa, muitas vezes, trocar um dia. Às É vezes eu isso aí. tenho ali, ó, um aluno, muitas vezes, infelizmente, um aluno que é atleta, tá? Ele acaba fazendo provas de segunda chamada. E muitas vezes, pela condição das competições e o tempo que ele ficou nas competições, ele acaba fazendo provas de recuperação. Isso dá para a escola a chance até mesmo de determinar datas de avaliações, justamente em momentos em que o calendário dos jogos escolares não competem. É. Né? E eu vou além até, Anderson, porque a gente não foi assim, eu não fui no cerne da situação da questão do calendário. Porque se a gente for olhar mesmo, essas datas que ocorrem esses jogos, normalmente são dias de semana em horário letivo, em horário de Sim. aula. Né, então poderia ter uma participação maior, talvez, das escolas no entendimento de calendário que oferisse o menos possível a questão do ano letivo. Poderia ser no contraturno. Poderia ser Poderia ser contraturno. no contraturno. Por que que um jogo não pode ser, por exemplo, no período vespertino, sabendo que no caso dos atletas, ou não atletas, mas que estão representando a escola como atletas apenas Sim, estudantis para compor o time, ok, vai ter ali um ou outro atleta de alto rendimento, mas se olhar os jogos escolares e você pensar assim: "Poxa, ensino médio basicamente é matutino", tá, basicamente é matutino. No ensino privado, muito difícil encontrar uma escola que oferta o ensino médio no vespertino. E noturno, basicamente, só supletivo. Não, nem sei se existe mais, né? O é EJA, o né? EJA, né. Então, ok. Agora, vamos lá. Vai ter uma competição de jogo futsal feminino. Cara, joga no período vespertino e outra, não me põe 1h30 da tarde, né? Coloca lá, mas aí já joga 2 jogos, então tá, coloca lá primeiro jogo às 14h30, depois você volta a jogar às 16h15, já joga 2 jogos, né? Beleza, já fecha essa tabela, e agora, daqui uma semana, 10 dias, 15 dias, tem a segunda rodada. Beleza, beleza, ok. Você não tira o aluno de sala de aula, tá ok? Aí o que que acontece? É no período vespertino. Nisso também, a escola muitas vezes provê o deslocamento, né? Provê o deslocamento, ou as famílias provêem o deslocamento, né? Mas muitas vezes a própria escola provê o deslocamento do aluno para o local onde vão ter os jogos, né? Os regionais geralmente é um local específico, as escolas vão para lá, se encontram, jogam e voltam embora. O que que ocorre? Isso facilita para a escola, porque daí quem vai Tu acompanhar vai ter os jogos com muito mais prestígio, muito mais pessoas acompanhando, tu vai dar oportunidade para a escola valorizar aqueles jogos. com muito mais qualidade. Com muito mais qualidade. Tu vai dar a oportunidade para a escola levar uma torcida, por exemplo, estimular a participação na própria escola. Você vai ter a escola participando ativamente desses jogos. Isso, só para deixar claro, a gente está falando em competições organizadas em nível estadual, né? Sim, Pelo Estado, né? sim. Pelo estado, às vezes pelo município, né, Pelo coisas do Estado. tipo. Porque o aluno atleta de alto rendimento, ele tá provavelmente vinculado a um clube ou uma federação. Aí ele tem que jogar até fora do estado e E aí é muitas um vezes até calendário próprio específico. é, Mas, por exemplo, a Confederação Brasileira de Natação, ela já tem o calendário até o final do ano, pronto, determinado. Eu já sei qual é o meu aluno lá que faz natação, qual é a competição que ele vai jogar, vai jogar, vai vai competir. nadar, vai competir até o final do ano. Tudo certo? Maravilhoso. É simples. E esse calendário, com antecedência e disponibilizado até, né, de uma forma empática e gentil por parte de quem os organiza, permite justamente isso, né. O aluno daí ele sabe até mesmo o tempo de treino que ele vai ter, sabe as Ele se prepara competições-chave. adequadamente, né? É tudo diferente, né. E dá para a escola, na verdade, prover um suporte. Do ponto de vista das escolas, as que eu conheço e acompanho, que têm algumas condições de atrair e dar suporte a alunos atletas, eu vejo assim muita empatia por parte da escola. Eu honestamente reconheço que dos lugares que eu tenho noção e acesso a como é feito, que realmente há muito esforço por parte da escola em realmente tentar condicionar as coisas para que possa cumprir a sua obrigação escolar, ela enquanto instituição ofertante do ensino,
e que o aluno que tem que executar obrigatoriamente aquelas tarefas, aquelas atividades, aquelas avaliações que ele consiga cumprir. Muito bem. Agora, as escolas que não fazem muito, hum, vamos dizer assim, muito esforço para ter esse tipo de aluno, né, uma escolha delas, né, então não vou aqui as criticar nesse sentido, porque é a visão que elas têm. Mas como seria bom, Rony, como seria bom se nós pudéssemos ter, na verdade, uma mentalidade, um entendimento, um senso comum de que toda escola que tivesse alunos que isso jovens, né, jovens estudantes que fossem, alunos regulares de uma instituição de ensino básico e que pudessem encontrar, o incentivo, o fomento, o apoio para poder, não abandonar o esporte só porque agora chegou no ensino médio. Em especial, eu vejo muitos jovens abandonando o esporte, porque nas aulas de coach que eu dou, eu pergunto justamente num dos encontros: quantos jovens fazem alguma tarefa, alguma atividade ou estão envolvidos em coisas além das tarefas escolares? Na cultura, né? Nos esportes ou numa empresa familiar, enfim, na música, né? Em diversos campos. E aí muitos dizem assim: olha, eu nadava, eu jogava, eu não sei o quê, muito assim no passado, né? E aí eu até perguntei, mas por quê, né? Não, porque agora vem a exigência do conteúdo e eu não tô dando conta, tive que largar o esporte, né? Teve uma menina, inclusive, fantástica do vôlei, ela retomou, inclusive, agora, né? No nosso segundo encontro, ela disse que voltou pro vôlei. Mas ela tinha largado assustada justamente pela quantidade de conteúdo que ela tem que dar conta. Então, assim, quando você tem uma mentalidade, só um pouquinho, o aluno, atleta, e acho que a gente tem que ser muito sincero nisso aqui. Eu acho que dizer que não é, eu contrario aquilo que eu acredito em mim, que é a realidade e a honestidade dos fatos. Os fatos dizem claramente que um aluno atleta não tem o mesmo tempo de dedicação aos estudos que um aluno não atleta. Assim como um aluno que trabalha, Eu vou tá? contestar, tá? Tá, tudo bem, não, mas um aluno que trabalha não tem a mesma condição de tempo, tá? Ok? Porque o número vamos lá, um aluno que trabalha na empresa da família, sai da escola e trabalha lá da 1h30, 2 horas até 7, 8 horas da noite. Quando eu dou o coaching para eles fazerem os blocos de estudos, eles perguntam para mim: tá, ô coach, que horas que eu vou estudar? Não, claro que você vai estudar depois das 8 da noite. Só que a condição dele é diferente de quem não faz nada. Porque quem não faz nada tinha das 2 da tarde até as 8 da noite para fazer. Quando ele chega em casa às 8 da noite, depois de ter estudado 6 aulas de manhã e ter trabalhado mais 6 horas na empresa familiar, ele tá exausto. Ele tá cansado para pegar os blocos de tarefas, né, de estudos e retomar os estudos para poder prosseguir. O atleta de alto rendimento é a mesma coisa. Ele também vai ter que se empenhar muito nos treinos, e aí o treino tem uma exaustão física, uma exigência física muito grande, dependendo do esporte que ele está inserido, da estrutura do clube, ah, até do jeito do treinador, enfim, tudo isso também tem uma exaustão mental e até às vezes emocional, dependendo do que ele está se preparando para competir. Então, quando ele chega em casa ali, 8 horas da noite, se falar pra mim assim: "Não, ele tá super, ávido, super empolgado pra fazer os blocos de estudos", não, não tá, né. Então o que que acontece? Isso acaba muito afetando o tempo que ele tem para, cumprir as obrigações escolares em relação a quem não faz nada, né, nesse sentido. Eu vou tirar por base o que eu tenho, tá? Então vamos lá. A grande maioria dos alunos que fazem parte lá da minha realidade, que estão envolvidos em algum tipo de esporte, eles são alunos regulares para bons, Uhum, tá? Então, automaticamente, na minha amostragem, eu tenho alunos que eles têm uma condição de ensino-aprendizagem tranquila, certo? O aluno que pratica esporte, diferente do aluno que trabalha, é um aluno que está acostumado a uma rotina específica, uhum. né? A rotina do esporte é diferente de uma rotina de trabalho. A rotina de esporte é uma preparação. O trabalho é um trabalho, né? E muitas vezes uma obrigação. Uma obrigação. Às vezes ainda é por conta disso, né? Então,
Não vou entrar no mérito das motivações, Não, não. mas o esporte, quando está treinando, ele está te preparando para algo. Ou seja, tu está trabalhando também uma questão mental de competição. Mesmo não tendo o mesmo tempo que um aluno que não pratica esporte, eu tendo a trabalhar mais facilmente um plano de estudos com um aluno que é atleta do que com um aluno que não é atleta. Perfeito, concordo plenamente. E te explico daqui a pouco por que eu concordo. E tem uma questão Só biológica. que o tempo não é o mesmo. Só Não, esse. só a questão do tempo É, eu concordo contigo que não é o mesmo. Porém, a gente está falando de um aluno que tem uma condição cognitiva tranquila para o processo de ensino-aprendizagem. Tem um aluno que está condicionando uma preparação mental forte. Tem um aluno que está também sofrendo um exercício da biologia, do fisiológico sobre ele com relação à endorfina, dopamina, para que ele sinta libere isso e tenha as sensações de satisfação, de prazer, de saciedade, tudo ali junto. E aí, o que cabe à escola? Cabe à escola entender qual é a performance acadêmica deste aluno e adaptar uma rotina de estudos a essa performance. Ou seja, fazer com que ele estude com qualidade Dentro do tempo no que ele tem. menor tempo. Né? E é possível. Então, é possível, desde que haja o acompanhamento. Só que desde que haja o acompanhamento, eu ia falar desde que haja uma rotina, mas ele é o cara da rotina. Sim. Ele é o cara que acorda cedo, sabe que naquela hora ele tem que tomar um suplemento, depois ele tem que ir para a escola, depois ele volta para a escola, pega um ônibus, vai até o treino, ele vai ter que fazer um treino X, assim, assado, porque ele vai ter uma competição. Se ele não tiver alcançar um tempo mínimo, ele não chega na competição. Então, o meio dele condiciona ele a ter uma preparação escolar dentro do que a gente entende como uma boa preparação para um vestibular ou para o Enem, que é uma competição, no final das contas. Porque ele é mais disciplinado, ele é mais organizado, porque o tempo dele é mais escasso. Então, a primeira coisa que ele aprende para dar certo no esporte é a gestão do tempo. Mentalmente. Né? Pois então. E aí o que acontece? Eu concordo plenamente, tanto é que eu digo para os meus alunos, eu digo o seguinte: quem vocês acham que são os alunos mais fáceis de aderir ao meu programa de coaching? Os alunos atletas. Justamente por tudo que tu falou. Eu não vou repetir porque tu já falou, né? Eles têm uma rotina, toda ela programática, certo? De alimentação, da hora de dormir. É fundamental. Os alunos que melhor dormem são os atletas. Porque ele sabe, se ele não dormir no horário que alcança o sono reparador em tempo e qualidade, o dia seguinte dele de treino vai ser um caco. O dia de aula dele vai ser um caco. Também. Porque o sono também influencia na questão de ensino-aprendizagem. Totalmente. Então, ele sabe disso, né? Mas como ele aprendeu isso pelo esporte, né? Ele já faz isso. Então, quando eu chego e peço para ele dormir antes das 10, os atletas dizem assim pra mim, ó, ô coach, isso eu já faço. Então, muitas das coisas, ou seja, quase 50% da minha rotina de alta performance para um adolescente, os atletas já fazem. A parte mais difícil, na verdade, eles já fazem. Os alunos que eu tenho maior dificuldade de ajudar e de orientar, de guiar, sabe quais são? Os campeões em fazer nada. Esses são campeões mesmo. Os campeões não fazem nada, porque eles não fazem nada. Ele chega em casa, almoça e dorme a tarde toda. Aí acorda, evidentemente, dormiu a tarde toda, não fez bloco de estudos, não fez as tarefas, não acessou O corpo dele já... Exatamente. Aí come de novo. E é óbvio que ele não vai ter sono 10, 11 horas da noite, porque daí, né, mudou todo, até mesmo a ideia do ciclo circadiano, a ideia do próprio horário do sono reparador, a biologia corporal, né? Ou seja, a maneira como a vida acontece dentro do organismo dele já está, inclusive, toda defasada em várias questões, até orgânicas mesmo, né? Da função do órgão, desde a função do estômago, da função do rim, do coração, enzimas e tudo mais, né? Tem explicações incríveis que mostram quanto que o corpo humano é afetado quando você não segue o ciclo natural das coisas. Inclusive, eu tenho muitos relatos de alunos que vêm me falar que após o treino o rendimento deles de estudos melhora. Olha só.
Ele tá mais estimulado, o corpo dele tá mais ligado, ele consegue focar mais e consegue ter um rendimento melhor. Deve ter uma explicação. Deve ter. Deve ter uma explicação São para biológica para isso, isso, né? né? Mas Deve. a questão do exercício físico ativa isso, né? O dormir à tarde, É, por exemplo, é extremamente prejudicial. é. Após chegou da aula, almoça, dorme a tarde toda. Isso é neurociência, tá lá, tem várias matérias. O professor Pier trazia isso, né? Claramente, né? A aula dada ao estudador hoje antes de dormir, né? A revisão do conteúdo, a retomada das anotações, o exercício de fixação e consolidação, né? Tudo isso tinha que ser feito antes de dormir. Mas aí o que acontece? Os campeões de fazer nada, eles se auto-sabotam. Então, quando eu chego com a minha lista de desenvolvimento de hábitos, né, de alta performance, os alunos atletas estão muito mais avançados, né, e é mais fácil. A única coisa que eles me questionam é, poxa, coach, eu chego tal. A maioria chegou 8, 9 horas da noite, tá? Atletas de alto rendimento, né? Que muitos fazem até academia também. Sim, Então, fisioterapia, sim. inclui tudo isso. Aí quando eles chegam e vão fazer as tarefas, então muitos estão com exaustão, né? Mas aí quando eu falo, cara, você não tem como não fazer. Se você não pode fazer um bloco de 2 horas, né? Somado, né? Faz então de 30 a 40 minutos, mas não vá pra cama sem antes minimamente revisar a apostila, olhar o mapa, olhar uma tabela, olhar uma fórmula, olhar uma anotação sua, tentar fazer 1 ou 2 exercícios, conversar com algum colega se ele fez exercício, como ele chegou à resolução. Tudo isso antes de dormir pode significar muito no teu aprendizado e até mesmo criar, né, mais chance na memória de longo prazo. Mas, veja bem, o aluno atleta, bem organizado, bem planejado, ele vai conseguir. Só que o tempo dele é menor. Por isso que ele investe mais em qualidade, certo? Por isso que ele investe mais em qualidade. Porque ele tem menos tempo. Então, já que ele tem menos, o que ele tem pouco tem que ser bom, tem que ser melhor, né? E aí, por isso que muitas vezes ele se sobressai. Porque quem tem muito tempo, às vezes Não estuda sabe errado. aproveitar. Não sabe aproveitar, estuda errado, estuda mal, faz Estuda demais, e sem contexto, sem direcionamento. exatamente. Eu tenho um aluno lá que faz natação de distância, né? Aquelas Não é aquelas de mar, de rio, travessia. travessias, É. né? Ele treina todos os dias, de segunda a sexta-feira, ali das 2 até umas 7 horas, 6, 7 horas. Ele acaba a jornada ali pelas 6, 7 horas da tarde. E 3 vezes na semana, ele treina das 4 da manhã às 6. Isso sempre em piscina, provavelmente. Sempre piscina. Vai e vem, vai e vem, vai e Sempre vem, piscina. vai e vem. Sempre Tá. piscina. 3 vezes na semana, das 4 às 6 da manhã. É isso que é muito. Mais a aula pela manhã, mais o treino da tarde. E fora uma outra programação que ele ainda tem aos sábados e competições aos sábados. Ou seja, é um cara que tinha tudo pra chegar em casa e Se jogar na capotar. cama. É. E tu acredita, eu tenho que falar pra ele assim, ó, para, descansa, vai curtir tua família, porque o tempo que ele tá livre, ele quer mastigar livro, mastigar estudo. Provavelmente as notas são boas. Excelentes. É. Excelentes. Não é? Então isso vai muito também... Esse é um talento que a gente não pode desperdiçar. Porque justamente assim, ó, se ele não tivesse indo bem nos estudos, ia ser um lado da vida dele que a gente olhar e dizer assim, ó, não, mas ele compensa nadando, compensa enfim, nas conquistas, né, nos rankings que ele alcança, enfim, ele compensa aqui, não, pô, o cara é atleta, então tá, então vale, né? Mas quando você tem alguém que consegue, nas duas frentes, chegar em nível de excelência, esse é um talento que não pode ser desperdiçado. E ele é destaque no Brasil, na categoria dele. Tem um apoio muito forte da família, geralmente, que é outro fator geralmente, quem né? se destaca tem. E aí, ele tá na primeira série do ensino médio. Pô, bem novinho. E aí eu falo pra mim mesmo, né? Pô, ele vai chegar na terceira série, e aí? Não é? Como é que vai ser isso na cabeça dele? Como é que a gente vai trabalhar isso na primeira, na segunda série, para que ele possa ter uma condição normal? E não seja mais um que desista, né? Então, assim, o que a gente vai trabalhar? Que a gente combina, né? Que ele faz mentoria comigo. Cara, a gente vai fazer uma avaliação periódica de 10 em 10 dias, 15 em 15 dias, dependendo da situação, até um mês, no máximo. E a gente vai fazer esse acompanhamento e vai verificar como é que tá a tua performance para vestibular.
e tu vai manter os teus treinos. Vai fazer por onde para tu te destacar na natação e eu vou acompanhar contigo a tua performance na escola. Não te preocupa com provas, não te preocupa com situações pontuais. Eu vou olhar o teu ensino médio como um todo, para que assim como tu te prepara para uma competição, tu te prepare para a tua maior Uhum. competição acadêmica, que é lá, o Enem. É o Enem vestibular. Então, nós vamos evoluir aos poucos. Por isso que eu quero que tu pare. Porque agora é a hora de tu saber onde é que tu está situado e onde é que tu pode ganhar qualidade nos teus estudos, onde é que tu pode ganhar performance acadêmica com aquilo que efetivamente tu consegue coletar de sala de aula e o que efetivamente tu consegue estudar em casa. E aí a gente só vai fazer ajustes de arestas. Mas esse deveria ser o padrão, Rony. O padrão hoje pro jovem atleta deveria ser esse. Deveria existir, com toda a sinceridade, eu acredito muito nisso, que deveria existir um projeto sério, o acadêmico escolar, que pudesse dar o suporte pedagógico, que pudesse existir realmente a chance do aluno cumprir a legislação, cumprir corretamente, de maneira transparente, sem migué, sem caô de ninguém, vai cumprir, certo? Mas a flexibilidade, justamente para quem é atleta, muitas vezes poder assistir uma videoaula, poder cumprir uma tarefa de alguma forma que ele pudesse mostrar sua colaboração, mostrar sua execução, mostrar o cumprimento do dever, mas que pudesse justamente acompanhar a rotina dele e a gente não tirar ele da chance de realmente alcançar o futuro como carreira de atleta. E não punir ele, né? Porque o que mais ocorre muitas vezes, quando não se tem essa mentalidade, é a punição. É. Entende? Não, mas ele só tá viajando, mas ele só tá competindo, e aí olha, muitas vezes nas redes sociais, o cara não vai, o cara tá lá no Rio de Janeiro, não vai deixar de talvez visitar o Cristo Redentor, o Pão de Sim. Açúcar, a E Baía de tem que Quim. fazer isso. Exato, faz parte, né, do Tem que fazer contexto. isso. Então assim, não, O mas esporte te proporciona isso também. exatamente, né? Então, em determinado momento, ele tá lá competindo em Recife, foi lá em Olinda, enfim, né? Então, por que ele tem que esconder isso? Por que ele tem que ser punido, né? Ah, ó, professora, fulano de tal faltou hoje de novo. Às vezes até alguns colegas mal intencionados podem inflamar na escola esse olhar, né, rigoroso e às vezes né, a punição vem travestida, né, né, de um não apoio, né, de uma não condição do aluno cumprir a sua tarefa escolar, ou enfim, a sua avaliação. Mas, quando a escola tem um olhar nesse sentido, e aí acho que falta, né, honestamente, até mais condição por parte das entidades que regulam a educação, delas dizer, não, é aluno atleta, só um pouquinho, nós temos aqui uma diretriz que fornece, né, ou enfim, né, um entendimento que fornece, na verdade, diretrizes, onde estudante, família, clube, federação, escola podem tramitar, né, enfim, cumprir todo mundo as suas obrigações e a gente não fazer uma punição para alguém que está se dedicando tanto ao seu esporte e que de verdade está investindo numa carreira de futuro. Agora, Agora a isso. gente tem que ter uma realidade nisso, né, Anderson? Porque, assim, voltando ao funil, né? E a encruzilhada. Se a gente entender que o jovem atleta, o aluno ali que pratica um esporte, ele tem conquistas que o chancelem, que o credenciem a continuar no esporte, ele tem que tomar uma decisão com base num projeto de vida para ele no esporte. Porque tá muito claro que ele E tá como a tendo gente entende que as oportunidades no esporte elas são mais escassas, né? muito mais. São mais a gente tem que os pais têm que entender, principalmente o aluno tem que entender que ele vai ter oportunidade desde que ele tenha já chancela para isso. Então, Chega uma hora que não dá pra ele ficar eternamente, tentando, né, né? Porque aí ele e não vai conseguir colocar profissionalmente no esporte. até porque a maioria dos esportes tem uma faixa etária que define que o cara deu ou não deu, Deu, é isso né. aí, é isso. Então tem que ter essa responsabilidade. E aí eu volto na questão do calendário. Eu elogiei o calendário da Confederação Brasileira de Natação,
Mas tem um porém ali, porque eu tenho um aluno que faz natação no terceirão, e no dia 6 de dezembro tem uma competição de natação no Rio de Janeiro. Se eu não me engano, é o Maria Lenk de verão lá que eles fazem. Uhum. E dia 6 de dezembro é prevista a primeira prova da UFSC. Já está definida. Vai Né? Então, acontecer. o que eu vou levar em consideração para que esse aluno ou vá para uma competição ou faça a UFSC? Essa questão da meritocracia dele dentro do esporte. Mas aí tu me desculpa que o calendário do pessoal agora deu uma falhada. Não, mas aí agora. Mas aí Agora são calendários que não tem como. Não, Não, tem beleza. uma previsibilidade. Não, né? mas, cara, vamos lá. Quando a gente fala de competições que envolvem jovens atletas, de conhecimento geral, nacional, e mesmo de quem não está na educação, tá? De que os finais de semana de novembro e dezembro são basicamente utilizados Vestibulares. pelas universidades para execução do Enem e vestibulares. As universidades usam isso no Brasil todo. Chega a ter 2, 3 no mesmo final de semana, por quê? Isso é tradicional, isso é cinquentenário, isso existe no Brasil há mais de 50 anos. Inclusive, é o único lugar do mundo, né, que tem esse método do vestibular, inclusive o nome é brasileiro, né? Vestibular é o nome brasileiro, né? Vem de vestíbulo, né? De entrada, né? Então, poxa, é de conhecimento nacional que os jovens e egressos do ensino médio vão prestar concurso no final do ano, em especial nos finais de semana de novembro e dezembro. Então, poxa, por que não janeiro? Né? Porque, enfim, outra data, ou monta um calendário mais diversificado, né? Enfim, mas né, é uma pena, porque isso coloca o aluno numa encruzilhada que, poxa, com 17 anos ele ainda tem muita projeção para o esporte, entende? Né? E também, né? Porém, ele já tem que apresentar resultados. Não, com 17 anos, nas categorias de base dos principais esportes, ele já é um. Tu já tem um parâmetro para fazer uma projeção de carreira para ele. Mas eu só não queria. Eu só não acho que ela tem que ser assim. Excludente, entende? Quando, Entendi. né? Uhum. Não tem que ser excludente, porque, ok, não fui bem na competição ali com 17, né? Mas ainda tem com 18, 19 anos, ainda tem. A gente vê claramente nos esportes que a partir dos 20 anos, 21, 22, 23, em muitos esportes, se você não se consolidou, dificilmente você vai se consolidar, até porque fica muito claro isso no pré-olímpico. Né? Limitado a faixa etária, né? É 22 anos. Né? De futebol, tá falando? De né? futebol. Futebol profissional, acho que feminino deve ser também. O futebol profissional masculino, as Olimpíadas, só pode ter 3 atletas acima de 22 anos, correto? Se eu não me engano, hein? Tá? Tanto é que o pré-olímpico, que é a classificação para as Olimpíadas, é todo com atletas jovens. É tudo atleta jovens, é tudo gurizada. Certo? Então assim, quando você... Na minha época tinha o aspirante. Então, mas o pré-olímpico é justamente esse. O pré-olímpico e as Olimpíadas são com atletas que não possuem mais de 22 anos no futebol. Aí pode ter 3 atletas, se não me engano. Depois eu vou olhar para ver se estou falando besteira. Se eu estiver falando besteira, alguém pode corrigir ali nos comentários sem nenhum problema. Mas, assim, 22 anos é muito claro isso. Isso vai ser na natação, isso vai ser no futsal, vai ser no vôlei, no basquete. Já é uma faixa etária que você está dentro do profissional nos principais clubes, né? Mas ali, com 17 anos, ainda tem que se acreditar, né? Mas quando você tem um calendário dessa forma, aí fica difícil. Algo que eu penso, assim, Rony, que daria também para se fazer, tá? É melhorar a espécie de premiação, de bolsas, enfim, de auxílios. Os incentivos. Os incentivos. Me perdoem aqui a minha interpretação, mas eu não estou desrespeitando ninguém, nem sei quem é que toma essa decisão, nem sei qual é a base disso, mas assim, R$ 900 em média é o que um jovem hoje atleta de clube e de federação vai receber como incentivo para ele continuar no esporte. E aí eu não sei quem definiu esse valor, eu não sei quais são os parâmetros, indicadores que trazem isso, mas quando você olha o custo de vida de uma família, quando você olha o que um jovem precisa de suporte para suas atividades, se você olhar, por exemplo, assim,
Alguns esportes, a própria roupa, o próprio calçado, e alguns, no caso, até equipamentos, cara, não tem nada barato, não tem nada ali que seja acessível. Ah, mas de repente ele, por ser atleta, de repente ele até ganha uma bolsa de estudos na escola. Ah, tem casos assim, mas não são todos. Tem muitos casos em que o aluno, ele é totalmente amparado pela família, paga a mensalidade integral da escola, paga o clube, enfim, o treino, a roupa, a alimentação, o deslocamento, o transporte, e só vai muitas vezes receber algum auxílio nas viagens representando o clube ou a federação e tudo mais. Mas, cara, R$ 900 É muito comum você encontrar associações esportivas que montam os seus times fazendo eventos para arrecadar fundos para poder participar de competições. Porque não existe o incentivo, né? É um bingo, um jantar, é uma arrecadação na sinaleira, é uma rifa de uma cesta. Isso acontece muito, muito. Tanto para esportes coletivos quanto para esportes individuais. É as pessoas tentarem se virar nos 30 para pelo menos poder participar de alguma competição. Olha o nível do negócio. De tanta falta de apoio que tem. Não, eu fico pasmado quando, por exemplo, o jovem atleta ganha uma competição regional, certo? Regional. Aí ele vai pra final estadual. Especialmente atletas individuais, né? Os não coletivos. Tá, ganhei a Regional Sul, Regional da Serra, o do Meio Oeste, o do Oeste e tal, tal. Vai ter agora as finais lá em Florianópolis, ou lá em Joinville, não sei aonde, tá? Né? Ou até a Regional Sul, né? Porto Alegre, Curitiba. Cara, quem tem que pagar as despesas é o atleta? É. É o atleta, mas como assim? Ele não ganhou, ele não ganhou a A competição? oportunidade de ir lá e não ganhar a vaga. Não ganhou a vaga? Poxa, logo se ele ganhou as competições regionais, o mínimo que ele tem que receber daquela região, daquele grupo de clubes ou fundações daquela região, é como parte da premiação, além de sempre. Eu sou a favor de que a premiação não pode ser apenas simbólica através de troféus e medalhas. Tem que ter espécie em dinheiro para que essa criatura possa. Normalmente, Anderson, quando são competições estaduais, tá? Que a escola se classifica em nível municipal ou em nível micro-regional, a partir do momento que ela vai para o estadual, normalmente a prefeitura onde ela está inserida dá o transporte, tá? E o local onde vai ser a As competição, competições. eles dão o alojamento, Certo. que normalmente são escolas públicas, Tá. né? Que ganham um colchão lá e uma sala de aula para Pra dormir dormir, beleza. dentro dessas condições. É engraçado, né? Mas ele ganha o transporte, ele ganha o alojamento, mas é numa condição tão precária, eu diria, né? De falta de apoio, que talvez tenham pessoas que enxerguem isso como um grande feito. Mas para nós que somos da educação, que vemos o empenho e vemos a dedicação e o quanto que os alunos olham aquilo como uma oportunidade, a gente olha, pô, falta muito, falta muito, né? Falta muito para poder realmente você ter um incentivo justo. E aí ele vai vendo aquilo ali E esse como incentivo não só aos atletas, mas aos técnicos também, tá? Aos sim, professores. sim, passa um trabalho. Quantos professores técnicos que a gente conhece histórias que pagaram refeições do próprio Do próprio bolso? bolso. Tênis para os É. alunos e o remédio, aluno que passa mal, porque comeu. Ainda leva para o hospital, ainda fica lá, ainda Aham. tem. Não, cara, os professores de educação física, São. os técnicos, os preparadores, enfim, esses caras aí, trabalhador justo, honesto, gente do bem, né? Eu digo que tem gente do mal, às vezes, se você olhar aí o que alguns uns danados, nojentos de alguns. Mas não vamos dar espaço para esses caras receberem audiência aqui, fazem, né, na frente de alguns. Frente, né, a trabalhos juvenis, né? Mas vou falando dos bons e das boas treinadoras. Gente do bem, pais e mães de família, pessoas maravilhosas. Cara, o que eles passam de É, trabalho, cara, nessas viagens com os alunos, o que eu, eles eu fazem lembro quando eu estava na primeira série do ensino médio, eu fui participar dos jogos da escola e eu era um meia-direita, perna de pau. eu era um lateral direito perante de pau. E aí eu quebrei a perna nos jogos da escola.
Tinha que ser, né, Rony? Por que não me surpreende? Eu Tinha que ser. quebrei a perna. E aí, quem me levou pro Pro atendimento, pro hospital, atendimento foi o tudo. professor de educação física, né. É sempre eles, cara. E ele ficou lá até o final, me levou pra casa depois, que era um local distante, sabe. E vinha me visitar, professor de educação física. Pô, ele não precisava daquilo, né. Não precisava. Não, cara, esses caras, assim, ó, vou dizer uma coisa pra ti. As competições né, entre escolas, as regionais, os jogos escolares, enfim, as mais diversas competições em que as escolas participam, sejam elas municipais, estaduais ou privadas, cara, assim, ó, vou ser bem sincero, as competições só dão certo porque tem essa galera do bem Que faz que acontecer, faz né. acontecer. Os professores, os técnicos, né? Cara, e aí, meu Deus, sabe quem passa um trabalho danado também? Cara, que dinheiro nenhum do mundo paga? Os juízes, cara. Os juízes, cara. Que geralmente são estudantes, né? Então eu vou te falar uma Os assim, ó, porque juízes assim, ó, geralmente são estudantes de educação física de é, universidades para ganhar um troquinho, ou às vezes, mas claro, é em mas competições mais. quando é organizado pelo estado vem das federações, tá. Sim, sim. Mas vou te falar um negócio, ah, falamos dos professores, estamos falando dos atletas, falamos dos professores, falamos dos juízes, os pais falamos em algum momento, mas cara, tem pai que não entende, cara. Não, tem os pais estragam Tem muitas pai que não competições. entende. Não, Tem não. pai que vai pra competição Estraga a e acha que competição. é final de Copa do Mundo. Não, não. E se posiciona, tem uma postura tão Agressiva, agressiva, indelicada. tão indelicada, tão deselegante, que o próprio filho se envergonha. Muitas E vezes. como tem disso, cara? Sim. Como tem pai projetando no filho aquela sua frustração, aquele seu Sim. trauma e botando tudo pra fora numa competição escolar do filho que tá ali muitas vezes só pra se divertir. Só pra curtir. Só pra curtir, só pra se divertir. Só pra dar, né? Curtir tá com a turma, sair um pouco de Quero casa. mandar Assim. um abraço pro meu professor Mário Cazugoto, lá de Tubarão, da ETCT. Tá, Um mande. expoente no voleibol lá da região. Manda abraço. E ele me falou semana passada o seguinte: nós vamos participar da liga de voleibol e tal, não sei o quê. Convidei os pais, né? Mas falei assim, ó. Pode vir, mas não reclama. Não pede pro filho jogar. Isso. Não fica pedindo pro filho jogar. Muito bom. Mas é isso, cara. Tem uma turma muito boa, tem uma turma muito legal, que tá nos bastidores e fazendo acontecer. Não tirando, na verdade, o empenho de muita gente séria também frente a algumas fundações, frente a alguns clubes também, que faz um trabalho idôneo, correto, transparente, muito leal, muito adequado, né? De tudo, né? Como toda profissão, todo mercado sempre tem as pessoas mal intencionadas que causam estragos, né? Seja na vida dos jovens ou até às vezes em situações financeiras dessas entidades, né? Ou até políticas, né? A gente não tem propriedade para falar especificamente, mas é isso que tu falou agora da questão política é que, na minha opinião, acaba interferindo no final das contas, né? Enquanto a gente tiver indicações políticas para órgãos que deveriam ser administrados de forma técnica e de forma profissional, em conjunto com outras secretarias de Estado, a gente fica à mercê disso. de más decisões e de situações. Pode-se ter a maior das boas intenções, mas a gente fica à mercê. Fica à mercê. Mas eu trago assim como um dos pontos para a gente ir pro, vamos dizer assim, né, pro tempo final desse episódio, algo que a gente pode observar é que se todos os envolvidos, né, desde o atleta, desde a escola, desde a família, desde o do preparador, o técnico e as entidades diversas, né, clubes, federações e tudo mais, tiverem realmente assim a ideia central de que existe um ser humano ali se dedicando e se empenhando para poder usufruir dos frutos da sua dedicação para alguma carreira e que esse ser humano ele carece de apoio, né? A gente poderia muito, Rony, mas muito levar mais a sério também o valor da recompensa, né? Como eu disse, os R$ 900, me perdoem a quem... Não estou direcionando isso a ninguém, mas é ridículo. É um valor que, do ponto de vista hoje até mesmo do ponto de vista econômico do país, não serve para nada. Claro que quando a gente olha alguém que vem de uma situação social já limitada, fragilizada, até bolsista na escola, é óbvio que os R$ 900 daqui a pouco pode ser perdão, um dos principais rendimentos da família. Ajuda, claro que ajuda. Coopera, claro que coopera.
mas não poderia ser uma migalha, não poderia ser tão pouco, sabe? E eu acho que são dois momentos, né, Anderson? É a ajuda de custo, né? A Bolsa Atleta e a premiação, né? As Que recompensas por mérito. essas sim deveriam ser o principal incentivo, né? E assim, e à medida que ele vai evoluindo, porque assim, ó, como que é feito hoje a maior parte dos esportes profissionais? Se você joga uma determinada competição, vamos pegar aqui rapidamente a principal competição do nosso continente, tá? De clubes e federações, né? Que é ali, no caso, a Libertadores da América do futebol masculino. Feminino é similar. Você joga o período de grupos, você recebe da própria Comebol um determinado valor. Se o seu time vai para as oitavas, você recebe um novo valor, certo? Se o time vai para as quartas, um novo valor, para a semi, um novo valor, e se é campeão, um valor absurdo. Ou seja, cada vez que você progride nas fases, os valores das premiações vão aumentando porque o nível também vai aumentando. O time que você vai jogar a quarta provavelmente Igual a Copa do Brasil. Exato, a Copa do Brasil é a mesma coisa, e assim vai indo. Então, o atleta, ele teria uma bolsa auxílio que minimamente, mas assim, ó, minimamente deveria ser equivalente ao salário mínimo. Se existe uma ideia de que o mínimo que uma pessoa deve receber no país é de R$ 1.514, eu acho, né? 1518. 1.518, então, minimamente, teria que ser algo similar. E depois as premiações com base, na verdade, no desempenho, tá? E a permissão. Eu não sabia disso, mas muitas questões ligadas a federações a clube, o aluno não tem a permissão, por exemplo, para algumas atividades de remuneração, Sim, certo? Como determinados patrocínios individuais, né? E outras coisas mais que ele poderia e deveria já ser estimulado o empreendedorismo por parte justamente. dele, Criar-se o projeto, né? um projeto de empreendedorismo onde ele poderia usufruir, às vezes fazendo propaganda, às vezes participando de alguma atividade idônea, correta, né? Com legislação, enfim, né? Com parâmetros, né? Legais, para que ele pudesse ser um influenciador do seu esporte e tudo mais. Mas tudo é cortado, tudo é podado. Agora, países de primeiro mundo, uma expressão antiga, né? Mas países mais desenvolvidos, né? Tem muito isso, entende? Então, o jovem já é estimulado a empreender, a usar parte do seu recurso até mesmo para investimentos e tudo mais. E aqui não, a gente está sempre podando, a gente está sempre cortando, não pode, não pode, não pode. Ou seja, vai diminuindo a capacidade desse jovem explorar o seu potencial e até, né, de poder começar a ver que é possível viver do esporte. Mas eu trago um outro ponto, Rony. Além do valor inclusive, tá? Fui ver também como é que era a média de valores dos atletas universitários, certo? E é a mesma coisa. Aí eu fiquei apavorado. De como assim? No ensino básico, a Bolsa Atleta é na faixa de R$ 900. E a Bolsa Atleta nas universidades é a mesma coisa. É O, R$ 900. Como que um estudante universitário, tá? Cursando lá, sei lá. o COB, ele tem uma espécie de Bolsa Atleta. Só que é uma situação totalmente. Você tem uma questão de progressão de índices olímpicos, tem que estar vinculado a times efetivamente de ponta. Ou seja, você tem lá um valor destinado a atletas que efetivamente tem alguma meritocracia ali, só que de um grupo muito seleto, muito seleto. Né? Em nível municipal e em nível estadual, você tem as bolsas ali e algumas poucas atreladas à meritocracia, como essa do COB. E em determinadas modalidades você não tem incentivo nenhum. Né? Não, tá aí nos nossos resultados pífios nos Jogos Pan-Americanos e nas Olimpíadas da história do Brasil. O Brasil não é um celeiro de talentos. Os talentos que existem no Brasil é muito mais do esforço individual Muitas próprio ideias boas que se perdem, né, Anderson? Vamos lembrar da piscina olímpica da Unisul ali em Palhoça, né? que é uma piscina Que é uma piscina que foi foi construída com o fomento do governo federal, com a contrapartida de se fazerem projetos sociais para desenvolvimento do esporte olímpico. Uhum. A piscina está parada hoje lá. É. Tá lá praticamente abandonada. O gigante adormecido. Um dinheiro que Que foi feito com essa intencionalidade e as poucas vezes que foi usado, até onde eu acompanhei do período
porque eu tive a oportunidade de estar presente, né, de período de inauguração, os seus primeiros usos, basicamente por atletas de alto rendimento e escolinhas locais. Mas a fomentação, teve uma outra competição, mas a fomentação mesmo, usar um equipamento daquele nível para realmente desenvolver atletas catarinenses, locais, e projetar eles para os Jogos Olímpicos, Pan-Americanos, enfim, competições, né? Muito pouco foi feito. Muito pouco. Né? Teve um estímulo, mas muito pouco foi feito no sentido de abraçar atletas que efetivamente tinham potencial para serem olímpicos, né? As últimas atletas que saíram dali para um potencial olímpico foram as do nado do salto ornamental, Sim. lá da Unisul, Que vieram de tem a fora. piscina específica para isso também. Isso, é. A piscina profunda lá, que é com uns... Fiz um dever de casa, Anderson, para saber como é que funciona lá em Tubarão, que é onde eu tô. Né? Lá em Tubarão foi aprovado neste ano um projeto de incentivo ao investimento na área de esportes da cidade, que eles consideram como histórico. É um projeto que está destinando 3 milhões de reais para esse programa, são bolsas, Bolsa Atleta e Bolsa Técnico, né, distribuído em 11 A parcelas. Bolsa Técnica é legal, cara. Essa ideia do Bolsa Técnico eu acho legal. Eu acho muito importante. Porque muitas vezes os caras também, né, os professores ali, poxa. Né, então vai contemplar aí atletismo, basquete, beach tênis, boxe, ginástica rítmica, vôlei de praia, xadrez, futsal, handebol, jiu-jitsu, judô, karatê, natação, tiro e voleibol, que talvez sejam as associações desportivas que estão mais desenvolvidas lá, né? E beach tênis também? Beach tênis O também. beach tênis já é olímpico? Acho que não, beach né? tênis eu acho muito elitizado, cara. Pode Mas ser. tudo bem, não vou... mas o tênis também é. O tênis também é. O tênis é um esporte de elite. Né? O automobilismo, tem alguns esportes assim que é difícil você ver inclusão, né, social neles. De qualquer forma, acho que vale a pena ressaltar esse programa, porque é um programa que lá eu não vi nos anos anteriores e que Pode dar efetivamente frutos. agora pode render frutos. Pode né? dar frutos. Até porque, assim, é um valor que, se bem aplicado, pode fazer com que muita gente, cara, né? Opa, legal, posso me empenhar mais, posso ver uma luz no fim do túnel. Eu só espero que ele seja dividido e que não fique alguém que não seja contemplado, né? Porque 3 milhões pode parecer um valor alto, mas no frigir dos ovos você tem muita gente para dividir. Não, mas já é um começo, para quando não tinha nada. Agora, tem, né, uma série de programas que a gente percebe assim que, poxa, legal, né, que existe, né? Tem o da FESPORT, né, que é a Bolsa Atleta de Santa Catarina, que traz realmente assim esse olhar para os atletas de alto rendimento, né? Mas ainda, quando a gente olha, né, os valores não são expressivos, cara. Não, você vê, para um cara com um nível de participação de índice olímpico ou paralímpico, R$1.500, né? Não chega nem ao salário mínimo. Vamos ver quanto é que tá o tênis da Nike. Mas o cara não tem que usar o tênis da Nike. Não tem que usar o tênis da Nike. Mas só vamos fazer como parâmetro o tênis da Nike, só pra gente poder ter uma ideia, né, do que realmente... Quando você olha, na verdade, os valores são um vexame. Os valores são... Considerando que esse cara, ele vai se dedicar profissionalmente ao longo da jornada dele, da semana dele e nos fins de semana, ele vai ter uma jornada de treinamentos e competições talvez até muito superior a muitas jornadas de trabalho onde ele estaria por sendo 40 horas, por 40 horas muito mais. É pouco. É muito pouco. Não, dos R$300, você tá louco? R$300. R$300 você vai ter aí muita criança, muito aluno de escola da rede privada, por exemplo. R$300 é o que eles gastam na cantina durante o mês no lanche. Né? Então, vamos lá, né? Só para colocar nessa linha, então, né? A FESPORT aqui no estado, ela determina por categorias, né? Estudantil, estadual, nacional, internacional, Olimpíada, Paralimpíada e técnico. A primeira categoria é estudantil, que são os estudantes que participam aí de OLESC, de GESC, podem solicitar, podem requerer uma bolsa de R$300 mês. Pelo amor de Deus.
Alunos em nível estadual, ou seja, que já se destacam em competições estaduais, porque um dos critérios é a comprovação de resultados em competições oficiais, Certo. né? Então você tem ali em nível estadual, R$ 500 mês. Meu senhor. Em nível nacional, que é o terceiro, R$ 700 mês. Bom, nível nacional ele tem que viajar, certo? Se ele for... Olha, se você... Atenção, você que é atleta, né? Se ganhar uma bolsa, né? Então, em nível nacional, R$ 700. Por favor, quando você estiver se dirigindo a uma competição em outro local do país, não coma no aeroporto, tá? Não coma no aeroporto. Leve a sua Se merenda, conseguir ir de avião, né? né, de casa. Ah, mas daí acho que eles pagam, né? Eu acho que a competição É. nacional eles devem pagar o transporte. Mas R$ 700, por favor, não coma no aeroporto, porque senão você não vai ter dinheiro para fechar o É mês. verdade. Competições internacionais, R$ 1.200 mês. Pô, cara, internacional. Piada, né? E Olimpíada Paralimpíada, já tínhamos comentado, R$ 1.500 mês. E o técnico, valores similares conforme a categoria do atleta vinculado. Então, Meu Deus. existe essa bolsa técnica também em nível estadual, mas conforme a categoria, né? Mas é por isso que desestimula, Rony. É por isso que desestimula. Para ter uma ideia, eu tive um aluno no ensino médio que ele, no segundo ano do ensino médio, ele foi para a competição de laço em Barreto, tá? No segundo ano do ensino médio, ele foi campeão de laço em Barreto. Terminou agora o terceiro ano passado, menino coisa mais amada ali de Paulo Lopes, aqui, estudante do Dom Jaime aqui. Cara, o guri ganhou R$ 200 mil, velho. Ele ganhou R$ 200 mil numa competição de laço. Tá certo? R$ 200 mil lá é grana, tá bom? Quando muitos caras não ganham lá uma caminhonete de 400 mil, 350 mil, ou não ganham lá num lote de boi, etc. Ele e a família tem fazenda ali em Paulo Lopes. Mas o bicho ganhou R$ 200 mil, cara. Aí quando você olha. Ah, ah, e aí me perdoe, né? Nada mas contra ninguém, mas os blogueirinhos qualquer aí, né? Influenciadores qualquer aí, Uhum. tira isso aqui. Atletas de Né? esportes. Poxa, de esportes. De esportes, são influenciadores, etc e tal, ganham de empresa de patrocínio isso aqui de almoço, entendeu? Mas isso é uma demonstração clara, né? O quanto que os nossos atletas e os nossos técnicos, os nossos professores realmente precisam ser reconhecidos, porque se eles fazem tanta coisa maravilhosa com tão pouco, né? Imagina se tivesse recurso para fazer. E eu finalizo a minha parte trazendo mais apenas uma contribuição, que é o meu olhar sobre os processos seletivos das universidades. Eles também deveriam compor dentro do seu programa de seleção algo que pudesse também valorizar o desempenho esportivo do atleta. Tá? Não só a parte acadêmica, né? A prova como a gente conhece, ok, ele tem que realmente prestar, isso é lei, tem que fazer o vestibular ou Enem, uma prova de redação, para qualquer ingresso à universidade é lei e o MEC exige isso, ok, tá tudo certo, mas assim, poxa, ele vai ingressar numa universidade que não só houvesse por parte da universidade o interesse em recebê-lo e fomentar que ele continue no esporte por intermédio de programas de incentivo, desde a bolsa, se for uma universidade particular, se for uma federal, uma estadual, claro que não. Mas se for uma universidade privada, que dê a bolsa para esse menino, para essa menina poder estudar, poder formar, se tornar atleta universitário, daí, claro, em contrapartida da bolsa, ele vai representar a universidade em competições. Mas o processo seletivo poderia levar em consideração justamente o mérito das conquistas dos esportes. Como, por exemplo, em alguns países, isso já está extremamente avançado. Ou seja, me manda apenas aqui agora, ou faz essa prova, ou manda o teu histórico escolar, né, com mais uma comprovação técnica do teu rendimento esportivo, que não precisa ser uma apresentação, mas pode ser conquista de medalhas, rankings, que tem assinatura da federação, que tem reconhecimento realmente validação, e diz assim, não, ok, como por exemplo, nos casos de seleção Sim. de mestrado e doutorado. Né? Eu quero te falar, meu caro Anderson, que nós temos 2 universidades no Brasil que ofertam vagas para atletas. Vagas mesmo. Vagas. Então, o processo seletivo vagas. é Mediante alto rendimento em competições, né? Eles determinam os critérios e eles têm Sim. vagas determinadas para atletas. Essas 2 são a Universidade de São Paulo e a Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. as duas estaduais. Né? As duas estaduais, a Unicamp e a USP, né? Isso, Que né? estão, inclusive, entre as melhores universidades brasileiras Justamente. ranqueadas
internacionalmente, olha aí, ó. E que ofertam vagas também via mérito de Olimpíadas de Conhecimento. Eles têm O outros BMEP, essas processos. Olimpíadas assim, Isso. tá ok. Já tem vagas específicas para alunos que são destaques nessas Olimpíadas. E são as duas únicas no país, né? Que Aí temos outras universidades que ofertam programas de incentivo de Bolsa Atleta, Bolsa por Desempenho, Bolsa Atleta Universitário, enfim. Isso aí são ajudas de custos, como as que que nós vimos acabam sendo anteriormente. daquela forma que a Não é gente um processo seletivo, eu vou estudar naquela universidade e ser atleta dela. Não, essas são a USP e a Unicamp. E não tenho um conhecimento profundo a respeito de como é que é esse processo seletivo, mas devo desconfiar que não são todos os cursos que são ofertados. daí, bom, daí também a gente poderia olhar isso depois com calma. Mas é válido entender que se nós investirmos na continuidade do desempenho desse jovem para que ele prossiga com o sonho de formar academicamente e continuar com seu desempenho esportivo, e aí, claro, ele na frente ele vai definir se segue ou não e tudo mais, mas puxa, como seria saudável e como isso traria resultados para toda a sociedade. Nós teríamos mais atletas aparecendo, mais jovens talentos despontando, melhoraríamos com certeza os nossos rankings nas competições, em especial, né, que são as que mostram o quanto que o país de verdade fomenta o esporte, que são os Jogos Pan-Americanos, as Olimpíadas e as Paralimpíadas, né? E onde, inclusive, o Brasil se sai melhor, inclusive, né? Sim. São nas Paralimpíadas, tá certo? E aí acabei também conversando com uma pessoa que disse assim, Anderson, a minha noiva, ela é atleta paralímpica, olha só. Ela estuda em determinada universidade, aqui de Santa Catarina, e o valor dela como bolsa atleta é de R$ 900, tá? E aí eu pensei assim, não que, ok, um aluno, né, paralímpico, né, ou um aluno com determinada deficiência, é, é um coitadinho, é vitimizado, nada disso. Mas eu fico pensando muitas vezes, em função justamente, né, seja qual for a deficiência, até mesmo de necessidades de equipamentos, de roupas e de tênis Muito mais específicos. caros. Sim, muito mais. Medicação, às vezes, que são contínuas, né? E às vezes não são subsidiadas. Então, assim, eu fico pensando, poxa, um aluno que não tem essa necessidade já é caro, né? Aí, às vezes, até por opção, ele vai usar um determinado equipamento, um determinado calçado, uma determinada roupa. Mas, às vezes, para o aluno, o atleta deficiente não tem essa opção. É. Tem que ser aquele calçado, tem que ser aquela roupa, aquela baunilha, aquele não sei o que, etc, etc, etc. E a medicação contínua que muitas vezes faz parte da vida de alguns casos, né? Então, assim, quando você olha para os valores que são oferecidos, é um desestímulo, entende? Mas se a gente conseguisse realmente reverter isso, naturalmente que as chances de estarmos em outras posições nesses rankings das modalidades esportivas seria muito maior. E outra coisa, né? Por que não oferecer para o jovem? Por que não oferecer para os nossos jovens, para nossa juventude, para os nossos adolescentes, a chance de realmente contemplar a vida por intermédio do esporte, sabe? É isso aí. Então, assim, também, não que seja na contramão da vida acadêmica, não que seja na contramão do empreendedorismo, da carreira, seja qual for o profissional depois, mas que ele pudesse ir até o fim, até o limite, dizer assim, eu explorei o esporte até o limite que me foi ofertado. As oportunidades que me foram oferecidas e eu cruzei todas elas, eu usufruí, eu viajei, eu conheci lugares, conheci pessoas, eu competi, eu ganhei, eu perdi, frustrei e Eu, retomei. eu tive a oportunidade de escolher, Isso, porque me foi ofertado. isso. É isso que tem que Numa ser. condição que realmente porque eu possa ir em paz, né? Ir em paz, né? Fica aqui então esse episódio, Rony. Eu queria te agradecer muito pela oportunidade de a gente discutir isso. É um tema que fazia tempo que eu gostaria de trazer à luz, né, para reflexão de todos os que estão envolvidos, porque quando a gente olha o jovem atleta, seja ele nos anos finais, ali, oitavo, nono ano, seja ele no ensino médio ou até universitário, a gente tem que valorizar. Porque o que esses meninos, essas meninas e suas famílias fazem, cara, não é brincadeira. Seus técnicos e professores que os apoiam não é brincadeira. E muitas vezes com recursos próprios, muitas vezes com bastante limitação, né? Ou num país que realmente não valoriza nem o esporte nem a educação, né? Não valoriza, isso é evidente, os nossos Sim. resultados na educação frente a outros países, né? Seja
pela Pelo OCDE, IDEB, seja pelo IDEB, seja até IDH também. e tudo. É uma piada o que nós somos em várias escalas que medem, né, a qualidade de vida, a qualidade de educação de uma nação. E nós somos a mesma coisa nos esportes, né? E isso, claro, não tira o mérito de todos os atletas esportistas que conseguiram romper essas barreiras. Esses são os verdadeiros heróis, né? São. Os Esses que são. têm essa resiliência para continuar e Para- para acreditar. E especialmente nos esportes individuais, onde a Justamente. solidão e o trabalho sozinho, ele é muito mais desafiador. Em esportes coletivos, você tem mais gente para Compartilhar. Mas no esporte individual, aquele cara lá do Remo, lá, que eu esqueci o nome. Isaías, o Queiroz lá. Viaja sozinho, basicamente. Tem 1 ou 2 ali de apoio, entende? Mas quando você vê aqueles times de futebol chegando no estádio para jogar, 2 ônibus, 2 andares, às vezes ônibus personalizado, no aeroporto entra por uma Avião fretado, fretado. os caras chegam com 3 times, o hotel é o mais refinado que existe onde eles estão chegando. Cara, quando você olha o staff que esses caras têm, velho, e ainda jogando que jogam, pelo amor de Deus, né? Então, quando a gente pega um atleta... No ano passado, o Criciúma estava na Série A, né? E eu sabe, aconteceu na minha esposa, trabalho em Tocantins, Sim. então eu vou muito ao aeroporto de Jaguaruna. Sim. E ali o ano passado teve um trânsito tremendo de times chegando para times jogar com o chegando Criciúma. para jogar com o Criciúma, né? De jatos fretados que chegavam ali com seus logos estampadas nos aviões e todo o staff, a estrutura já esperando eles aqui aeroporto. para levar para a cidade. E o atleta individual tem que receber muito o nosso empenho. E importante mencionar, isso é uma parcela mínima de atletas do futebol profissional, né? Isso é uma elite da elite da elite. Sim. Porque a maioria esmagadora, mais de 90% dos atletas de futebol, eles ganham ali menos de 2, 3 salários mínimos, alguma coisa assim. Eu ganho muito pouco, muito pouco. Se pegar os valores dos atletas, até mesmo das categorias de base dos grandes times, né? Dos grandes times, você vai olhar que a discrepância, a realidade financeira é algo assim que chega à beira a imoralidade. É verdade. Chega a ser um negócio imoral. O que passa os jovens ali nas categorias de base e o que os atletas de grande estrelato recebem de suporte no mesmo clube, né, na mesma camisa, no mesmo escudo. Mas tudo bem, né? Que seja isso. Beleza? É isso, meus caros. Você que acompanha o podcast Escola e Voz, não esqueça de se inscrever no nosso canal, fazer a sua menção honrosa ou não, sua crítica, sugestão, traga temas para que possamos discutir aqui com vocês. E eu peço encarecidamente que você se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe. Nós estamos nas plataformas de streaming da Apple, da Amazon e do Spotify. E temos o nosso canal principal no YouTube. Segue nós, que a gente vai trazer mais assuntos do seu interesse e do interesse da comunidade escolar em geral. Muito obrigado, meu caro. Valeu, um grande beijo a todos os atletas, suas famílias, seus técnicos, preparadores, professores, todos os que estão envolvidos em ajudar esses jovens a emergir, né, aí dentro das carreiras, todas elas do esporte. E você que está envolvido de alguma forma com o esporte, seja qual for a modalidade, por favor, deixe o seu comentário abaixo aqui do nosso vídeo e diga, né, qual é o seu esporte, o que foi esse momento de reflexão para você e se você concorda ou não concorda com a maneira como nós abordamos assuntos, estamos aqui sempre para melhorar. Grande abraço. Beijo, Cazu! Este episódio do Escola em Voz contou com o apoio das seguintes empresas e marcas. Joy Brinquedos. Diversão é assunto sério. Via Jovem, a principal parceira das escolas particulares. Elos Educação e Turismo. Jornada das Profissões 2025, a maior feira itinerante do sul do Brasil. Travelmate Intercâmbio é para a vida toda. Anderson Gross, o consultor número 1 das escolas particulares.